Nasci na Califórnia, nos Estados Unidos, em Berkeley. Meu pai era aluno de doutorado na universidade lá na época e depois passou a ser professor. A minha mãe era artista plástica. Quando eu tinha 11 anos de idade, a família mudou para Massachusetts, na costa leste dos Estados Unidos, era o estado do meu pai. Então, passei a adolescência lá. No verão, quando eu tinha 14 anos de idade, meu primeiro emprego, assim, com carteira assinada, foi como chamado Menino da Natureza, um acampamento para crianças do centro da cidade. Eu tenho duas irmãs, eu sou o mais velho da família, e uma mora na Califórnia e outra mora em Wisconsin, nos Estados Unidos. E os meus pais já faleceram. Eu fui fazer a graduação em Colorado, que é o estado da minha mãe. Lá, eu estava num programa especial de estudos independentes, que foi financiado pela Fundação Ford, entre o penúltimo e o último ano da faculdade. Eu tinha um emprego nos serviços dos parques nacionais nos Estados Unidos, como naturista de natureza, dando palestras para os turistas sobre o Parque Nacional dos Glaciais, que fica onde as montanhas rochosas cruzam a fronteira com o Canadá. Eu tinha que levar as pessoas para mostrar a ecologia do parque, etc., e dar palestras para eles. Isso foi em 1968. Então, uma das coisas que tinha que explicar foi o aquecimento global, efeito estufa para eles. Isso quando o público não sabia nada disso, não era só alguns cientistas. Depois de formar na faculdade, eu fui para a Índia. Passei 2 anos em uma aldeia pequena, trabalhando com o manejo de peixes em barragens. Depois da Índia, voltei para os Estados Unidos, inclusive passei 3 meses passando por África, isso é importante também. E aí entrei em pós-graduação na Universidade de Michigan. Eu ia voltar para a Índia para fazer a tese de doutorado no deserto lá, né, estudando esse processo de desertificação e a capacidade humana, né, de quantas pessoas poderiam ser sustentáveis. Tudo pronto para ir lá, mas sempre não saía a aprovação do governo, né, na guerra de Bangladesh. Os Estados Unidos pendurou do lado do Paquistão. Devia favores, e a Índia não gostou e simplesmente engavetou em todos os processos para todos os acadêmicos americanos para entrar na Índia para fazer pesquisa. Tem mais de 400 pessoas que correram a carreira inteira fazendo pesquisa na Índia. Então, eu fui procurando outro lugar para fazer a tese. Fui para o Brasil em 73 para procurar um lugar para isso. E quando chegou lá, um telegrama com notícia do que a Índia estava fora da questão, eu estava em Altamira, na rodovia Transamazônica. Eu presenciei a construção da estrada no trecho entre Itaituba e Apuí, na parte mais ao oeste de Altamira, no lugar onde
eu fiquei, onde a estrada foi recentemente construída e tinha as agrovilas, assim, com os colonos que foram assentados pelo INCRA. Eu trabalhei lá também, pesquisando capacidade de suporte humano, só que em situação completamente diferente, coletando amostra de solo, vendo a erosão do solo, vendo a produção das culturas, desmatamento, né? Uma coisa importante. Certamente, sendo estrangeiro, fica avisado lá, mas eu não tinha problemas assim graves, nada de ser preso, interrogado, alguma coisa mais grave, mas evidentemente pessoas ficam de olho e era também uma época, sobretudo no início, quando tinha a guerrilha de Araguaia, inclusive a Transamazônica foi interditada. Em 1978, eu terminei o doutorado e prestei um emprego no INPLA em Manaus e cheguei direto por cá. Já tinha dado palestra aqui, etc. Realmente foi muita sorte. Estou aqui até hoje. Naquela época, antes de começar, tinha passado 2 anos na Índia. Eu pensei que ia viver a vida em blocos de 2 anos. E ter 2 anos na Amazônia, 2 anos na África, 2 anos na Indonésia, conhecer o mundo assim. Mas isso mudou logo depois de chegar aqui. Grande parte das minhas pesquisas, muitos dados sobre o que é o impacto do desmatamento, né? Quanto que é a emissão de gases de efeito estufa, quanto carbono tem na floresta, o que acontece quando é queimada, etc. E as outras partes, o crescimento da capoeira, tudo que vai junto nesses cálculos. E também a emissão de gases das hidrelétricas. Não foi eu que descobri isso, é importante dizer isso. Né? Isso foi descoberto em 93 por um grupo no Canadá, sobre as barragens lá no Canadá. Mas a minha publicação em 95, 2 anos depois, que mostrou que Balbina, por exemplo, foi pior do que combustíveis fósseis, estufa, etc., foi o estupim da raiva de toda a indústria hidrelétrica no Brasil e no mundo, né? Tentando derrubar esses trabalhos, etc., que mostrava que realmente tem emissão de gases de efeito estufa, sobretudo metano, que é um gás muito poderoso de efeito estufa, e que tem um impacto a curto prazo. Agora estamos perto daqueles pontos de não retorno. O clima pode passar por uma situação onde não tem mais volta. Fica cada vez mais quente, vai ter mais incêndios florestais, esquentando o solo, vai aumentando os gases, coisas que não são propositais. E daí fica fora do controle. E a hidrelétrica, emitindo metano, tem esse grande impacto justamente nesses próximos anos, quando precisamos controlar o aquecimento global para não realmente ter essa catástrofe. No Rio Madeira já foram construídas 2 hidrelétricas, em Santo Antônio em geral, e fiz vários trabalhos sobre isso, sobre a parte de emissão de gases, sobre todos os escândalos com o licenciamento, etc. E tem outros planejados. Tem Cachoeira Ribeirão, que fica na divisa entre o Brasil e Bolívia, e também tem Cachoeira Esperança, uma barragem brasileira dentro de Bolívia. Uma das grandes preocupações é o projeto de lei 191, né, que ia abrir terras indígenas para hidrelétricas e também agribusiness, mineração, etc. Mas os planos de Eletrobras deixam claro que estão esperando isso para fazer muitas outras hidrelétricas, né? E a primeira deles seria
Babaquara, o nome oficial mudou para Altamira, que é uma coisa do dobro do tamanho do lago de Balbina. Quase tudo terra indígena, enorme impacto humano e também temos o efeito estufa, entre outros. Se for fazer essa barragem, seria desastroso, sem dúvida. Em 1982, foi o ano do grande El Niño, né? Que deu incêndios, etc. Na Amazônia, 300 mil pessoas morreram na Etiópia, realmente um desastre mundial. Mas uma coisa que eu observei foi impacto sobre a floresta aqui, né? Que foi evidente que as árvores estavam morrendo. A questão de se tiver uma retroalimentação, um ciclo vicioso, assim, de degradação da floresta, levando menos chuva, que acaba com a floresta, etc., e vai prejudicando esses rios voadores. Esses rios voadores levam a água que é reciclada através da floresta para a região de São Paulo, por exemplo. E a cidade de São Paulo depende disso. É uma coisa gravíssima. A proposta reconstrução da rodovia BR-309 ia ligar Manaus com o arco de desmatamento em Rondônia. A abertura dessa estrada é uma coisa para ser evitada de qualquer forma. E o discurso político de que aquilo para ter governança e controlar o desmatamento, esse não tem nenhum sinal. É um terra sem lei hoje. Todos os políticos em Manaus estão a favor de fazer essa estrada, desde que pago pelo governo federal, quer dizer, pelos contribuintes no resto do país. Também, todos os principais candidatos à presidência, os 4 primeiros, têm falado a favor, né, com mais ou menos discurso sobre governança, mas essa ideia de que vai ter governança e controlar esse desmatamento não é uma coisa que ia acontecer dentro do mandato de um presidente, é uma coisa a longo prazo. Com relação aos problemas das questões ambientais aqui em Manaus, ficou muito evidente em setembro do ano passado, quando tinha audiência pública para a rodovia BR-309. Conseguiu, inclusive, no último hora, com todo mundo lá esperando começar uma suspensão de segurança, uma coisa da ditadura. Mas eu consegui ler uma parte de um texto. Sabe-se há décadas de que a rodovia 319 é economicamente inviável, mesmo em termos de custos financeiros imediatos. Também fica aparente há algum tempo que os interesses nacionais básicos do Brasil seriam ameaçados pela perda de serviços ambientais, da destruição ambiental que seria estimulada pela rodovia e suas estradas vicinais associadas. A OEA também menciona que apenas 35 quilômetros do Rio Purus, no trecho oeste do Tapoá, é o local do primeiro bloco para a extração de petróleo e gás já vendido à Rosneft, a gigante empresa petrolífera russa, que o Greenpeace Rússia acusa de causar mais de 10 mil derramamentos de petróleo no mundo. Rosneft seria um dos grandes beneficiários da BR-309. Esse provocou a reação do Clark, que estava lá, me denunciando como estrangeiro, intermetido na Amazônia, etc. e tal. A gente não pode aceitar interferência externa. Como é que pode vir um cara lá dos Estados Unidos aqui? Como é que pode o cara vir de lá dizer o que eu vou fazer na minha casa? Essa casa é nossa. Se a gente quiser derrubar todas essas árvores, a gente derruba. No início do mandato de Bolsonaro, em 2019,
tinha, obviamente, enormes impactos ambientais e também tinha um corte de todas as verbas e ataques à comunidade científica. O desmonte que foi feito nos órgãos ambientais, etc., coisa que não reverte de noite para dia, mas dá para reverter. As instituições, inclusive o INPA, estão em grave situação, não só por causa do dinheiro, mas porque não estão contratando mais pessoas, né? E faz tempo. Salve a ciência! Então, as pessoas estão se aposentando, morrendo, com toda aquela incerteza sobre previdência social. Muita gente se aposentou e, se não abrir concursos e realmente repor as pessoas, vai sumir do mapa essas instituições. Uma das preocupações é hidroelétricas, né, que é uma coisa que tem enormes impactos. O presidente Lula, lembrar que foi ele que construiu as barragens no Rio Madeira e iniciou o Belo Monte. E ele tem falado recentemente de que ia fazer tudo de novo e que a população local foi beneficiada porque gastou tanto com parte social, etc. Realmente preocupante, deve seguir como prioridade. E sobre desmatamento, o discurso é de parar desmatamento ilegal. Mas não é só ilegal. Obviamente, o ilegal tem que ser separado logo. E tem que lembrar que estão legalizando cada vez mais. Primeiro, legalizando as terras que foram invadidas. Não? Precisa parar desmatamento. E desmatamento zero, não só desmatamento ilegal zero. O presidente Lula tem falado em respeitar terras indígenas e tirar garimpeiros. Tem muitos terras indígenas que estão impactados com isso. E é importante que seja feito, e tem que ser logo, porque é uma coisa que só vai em uma direção, vai piorando a situação. Povos indígenas têm direito de existir, de manter essas áreas, é a primeira coisa, e também isso é muito importante para esses problemas gerais do país, porque tem mais floresta amazônica aqui protegida em terras indígenas do que em todas as unidades de conservação federal. E eles são melhores em termos de evitar o desmatamento das áreas deles. Então, tem um grande benefício além do direito deles mesmos de ter, de qualquer forma.